O noivo e a noiva vão se preparar para o casamento. Cristo é o nosso noivo e nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. E Ele tem o desejo de se casar conosco no grande casamento. Para isso, a sua igreja, a noiva de Cristo, ela precisará ser preparada, embelezada, santificada, purificada, separada para o noivo. Você tem desejo pela presença do Senhor? Você deseja se encontrar com Ele, casar com Ele, viver uma aliança com Jesus Cristo? Essa é a proposta desse vídeo, que nós possamos nos posicionar como noiva de Cristo e dizer sim para o casamento com o Cordeiro. Vamos para mais um vídeo da série Salmos e eu quero falar com você hoje sobre o Salmo 45. Fala pessoal, meu nome é Lúcio Nipper, eu sou aqui membro do Ministério Palavra da Verdade e eu quero trazer uma reflexão a respeito do Salmo 45 com você. Esse salmo ele foi escrito pelos coraitas ou pelos descendentes de Corá. Eles faziam parte de uma divisão de cantores daquela época ou até mesmo as pessoas que cuidavam ali do templo, da casa do Senhor. E eles escreveram esse salmo retratando um acontecimento ou uma espécie de descrição a respeito de um casamento. Esse casamento, eles falam a respeito do noivo e da noiva e retratam um pouco dos dois lados, tanto as características desse noivo quanto as características dessa noiva. Esse salmo ele pode ser entendido como um salmo messiânico, que fala a respeito, profetiza a respeito do Messias que haveria de vir. Esse salmo ele é retratado como um salmo messiânico, porque lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, o autor de Hebreus ele retrata esse salmo como um salmo que fala ou cita um atributo a respeito do que Deus acha do seu Filho Jesus Cristo. Deus falando a respeito do Filho. O versículo 8 diz: "Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria." Aqui o autor de Hebreus está citando o verso 6 e o verso 7 do Salmo 45. E por isso nós podemos sim entender que o Salmo 45 ele fala e retrata a respeito do Messias, do Cristo, a quem Deus fala que ele ungiu como rei, a quem Deus fala que ele é justo, que ele odeia a iniquidade e começa a fazer uma descrição a respeito do Filho. Da mesma forma, nós podemos entender que esse salmo fala de um casamento. E o casamento no Novo Testamento, ele é uma figura também da relação de Jesus Cristo com a sua igreja. Então, somando isso, esse salmo sendo citado no Novo Testamento, sendo atrelado a Cristo, e o Novo Testamento falando a respeito do casamento como uma figura do nosso relacionamento de Cristo com a igreja, nós podemos compreender sim que o Salmo 45 fala a respeito desse Messias e dessa igreja, que é a noiva e o noivo, que eles se preparam para um casamento. No início do Salmo, o salmista ele fala que o seu coração ele está cheio, ele está irradiado com boas palavras. E ele pede para que a sua boca ela seja como a caneta ou a pena com tinta de um hábil escritor. E ele começa retratando que o seu coração está cheio de boas palavras para esse rei, de boas palavras para essa noiva. E ele começa a fazer uma descrição detalhada do noivo e da noiva. Do verso 2 ao verso 9, nós vemos muito uma descrição a respeito do noivo. E já na sequência, do verso 10 ao verso 15 até lá o 17, nós vemos o salmista falando a respeito da noiva. Vamos ler a partir do verso 2? O salmo diz assim no verso 2: "És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre." Aqui o salmista começa a falar da formosura, da beleza do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos compreender que essa beleza, ela é muito mais do que a beleza que os nossos olhos podem ver. Porque Jesus Cristo, nós sabemos que ele foi rejeitado pelos homens. Vemos lá em Isaías 53, quando o profeta fala e prediz a respeito do Messias, e ele diz que não foi encontrado pelos olhos dos homens beleza alguma na pessoa do Cristo.
Mas nós vemos também que essa mensagem de Jesus Cristo e também com o advento da cruz, com o plano dessa mensagem sendo cumprido na cruz, a beleza de Cristo foi derramada, ela foi evidenciada, ela foi trazida à tona sobre as nossas vidas. Então vemos a mensagem de Cristo sendo derramada e sendo rejeitada pelos homens. E aqui existe um contraponto, existe beleza porque Jesus Cristo não era belo aos olhos dos homens, mas existe sim porque a beleza de Cristo, ela não é somente no corpo evidenciado, o corpo terreno que Cristo teve aqui na terra, mas ela está na sua mensagem e ela foi evidenciada de uma forma completa na cruz. Da mesma forma, podemos ver também beleza em Cristo no seu corpo ressurreto, porque vemos lá em Apocalipse capítulo 1, quando João se depara com a visão dos céus e com a pessoa de Jesus Cristo, e ele começa a fazer uma descrição daquilo que ele estava vendo, e ele chega a dizer que caiu como morto por causa da grandeza, da beleza daquele que ele estava vendo. Ou seja, existe também beleza na mensagem de Cristo, mas também no corpo ressurreto de Cristo. Ou seja, Cristo é belo. E à medida que contemplamos essa beleza, começamos a compreender a satisfação que o nosso coração começa a sentir por causa dessa beleza. Nós estamos e precisamos ser apaixonados pela beleza de Jesus Cristo. No Salmo 27, versículo 4, o salmista Davi, ele retrata e ele começa a dizer que o seu único anseio, a sua única vontade é habitar na casa do Senhor todos os dias. E ele diz que ele deseja habitar para contemplar a beleza do Senhor. Ou seja, nós somos chamados a contemplar essa formosura, essa beleza que está no nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser satisfeitos, para que possamos estar apaixonados por Ele. E essa paixão gerar em nós uma obediência que é satisfatória para o nosso coração. Por exemplo, quando nós vemos um casal apaixonado, um casal recém-casado, eles estão apaixonados e eles não têm tempo ali para brigar ou para se sentir mal um com o outro, porque eles só têm olhos um para o outro. Eles só têm olhos para ver a beleza do outro, eles estão ali apaixonados. E essa paixão gera um comprometimento, essa paixão gera um aprofundamento no seu relacionamento. E é isso que Cristo está nos chamando para ser. Nós precisamos ser pessoas apaixonadas por Ele, a ponto dele nos amar de uma maneira tão grande que esse amor por nós gera também um amor por Ele. Gera em nós um amor incompreensível, que nós podemos viver momentos ruins, mas nós estamos apaixonados por Ele, por isso passamos em devoção, em completa obediência a Jesus Cristo. Nós vemos também no verso 6, o salmista, ele começa a falar aqui, ele continua no verso 3, no verso 4, fazendo uma descrição do rei, mas no verso 6 ele começa a falar do trono de Deus e do seu governo. É interessante notar que toda essa descrição, eu posso dizer assim, detalhada e amplificada, ela era normal para aquela época, porque os reis, eles eram pessoas que aos olhos da sociedade eram grandes, eram poderosos. E esse salmista, ele começa a retratar dessa forma porque ele precisava dizer que o rei era grande. Porque nós vemos como exemplo de um grande rei, o rei Davi, que matou Golias, que era um grande rei, que derrotou os seus inimigos. Então ele começa a dizer que o trono do Senhor é grande, aqui no verso 6, que esse rei, que é Jesus Cristo, ele odeia a iniquidade, ele ama a justiça. No verso 6 ele diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Aqui o que ele está falando é que o trono do Senhor, o governo do Senhor, ele vai existir, ele vai subsistir por toda a eternidade, nos levando a crer que os outros reinos ou os outros reis dessa terra, eles ficarão para trás, eles não vão mais existir, mas o trono do Senhor, ele subsistirá, ele permanecerá para sempre. Nós vemos o relato de João lá em Apocalipse, falando do trono do Senhor e falando como Ele é grande, como Ele é poderoso, e podemos ali crer que o Senhor, no seu trono, Ele permanecerá governando com justiça. Ele odeia o mal, Ele odeia tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é proveniente da maldade do ser humano e ama aquilo que é justo. Por isso podemos crer que Jesus Cristo vai reinar com justiça e Ele quer reinar sobre a sua noiva. E a sua noiva, aqui o salmista
salmista ele começa a retratá-la no verso 9, dizendo que essa noiva, no verso 9 diz assim: filhas de reis estão entre as tuas mulheres, as mulheres da tua corte. E aqui ele diz, a tua direita. A tua direita quer dizer o quê? No lugar de honra, no lugar de poder que poucas pessoas estão. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. O que ele está dizendo aqui é que essa noiva é uma noiva gloriosa e ele quer reinar juntamente com essa noiva. Por exemplo, a noiva, ela representa a igreja de Cristo. E lá em Efésios 5, do versículo 22 até o versículo 28, 29, o apóstolo Paulo, ele começa a falar dessa relação de casamento, da relação conjugal entre o homem e a mulher. E ele começa a dizer que Cristo amou a igreja da mesma maneira, os homens, os maridos devem amar as suas esposas. Ou seja, ele começa a colocar a mulher como uma figura, a figura da igreja. E ele retrata essa mulher como uma mulher que deve ser cuidada, purificada. E Cristo, o Rei, é responsável por purificar essa igreja, purificar essa noiva, a ponto de tirar todas as rugas dela, todas as imperfeições dela, prepará-la para o dia do casamento. No Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, as rainhas, quando elas deviam ser apresentadas ao rei, antes delas serem apresentadas ao rei, elas deveriam ser preparadas. Elas deveriam ter um povo ali que prepararia, embelezaria elas, trataria delas para que elas fossem apresentadas ao rei de maneira digna. É isso que Jesus Cristo faz em nossas vidas. Ele purifica o nosso coração, limpa as nossas vidas de todo pecado, para que possamos nos apresentar diante do rei de maneira digna onde toda ruga, todo pecado será colocado de lado, para que possamos casar com esse rei, com Jesus Cristo, como uma igreja gloriosa, preparada, digna de honra, uma igreja que está no lugar de honra, preparada para viver um casamento com Jesus Cristo, numa visão de relacionamento, de paixão, de entrega. E na sequência nós vemos o verso 10 dizendo assim, e aqui tem um alerta do salmista a essa noiva. Ele diz: ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna, nos indicando que nós devemos, uma vez que somos escolhidos para estar num casamento com o Rei Jesus Cristo, deixar tudo para trás, tudo aquilo que nós vivemos anteriormente longe de Jesus Cristo, todos os pactos que fizemos no passado, todos os nossos relacionamentos, os nossos desejos pecaminosos, para que possamos viver uma nova vida, num novo reino, submissos a um novo Rei, uma vida de honra, uma vida longe do pecado, onde nós viveremos uma comunhão profunda em relacionamento com esse Rei, com Jesus Cristo. Na sequência, no verso 11, ele diz que o rei foi cativado pela sua beleza. Ele está dizendo, o rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi cativado pela beleza da sua noiva, isso é a sua igreja. Nós sabemos que nós somos pecadores, nós somos falhos, eu, você, nós somos falhos. Mas o nosso desejo sincero de ter um relacionamento com Jesus Cristo encanta o nosso noivo, encanta Jesus Cristo. Ele vê beleza no nosso desejo sincero de encontrar-se com Ele, de encontrar com Jesus Cristo e ter um relacionamento com Ele. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um desejo por você. Ele tem desejo de estar ao seu lado, de ter um relacionamento profundo com você. Às vezes nós tentamos ler a Bíblia, jejuar, buscar as coisas de Deus, fazer o nosso serviço a Ele, apenas pelo desejo de ser aprovado por Ele. Mas não temos a consciência de que esse desejo de fazer, ele surge da paixão que temos por Ele. E não por um anseio de ser aceito por Ele, porque Ele já nos aceitou. Ele já tem deleite e prazer em estar na nossa presença. Então, o nosso desejo de servir a Ele, de buscar a Ele através da Sua palavra, do jejum, ele deve ser proveniente do nosso cativar ou do nosso anseio de contemplar a beleza dEle. E ao contemplar a beleza dEle, sermos cativados e surgir dentro de nós um anseio de ter relacionamento com Jesus Cristo. E aí o seu momento de jejum, o seu momento de oração, o seu momento de serviço a Ele será um momento de prazer, de deleite, porque você vai fazer isso porque você ama Ele e não por uma obrigação de ser aceito por Ele. Que você possa ter sido encontrado por essa palavra e que você possa viver uma vida se preparando ou se deixando preparar por Cristo
Cristo, para viver um casamento com um Cordeiro, para sermos um dia arrebatados para viver uma vida ao lado de Jesus Cristo, apaixonados pela sua palavra, apaixonados por um relacionamento com Ele. É isso que Jesus Cristo está nos chamando para ser, a sua noiva, separada, amada, cuidada e embelezada para viver uma vida com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe essa mensagem com seus amigos e que você possa se aprofundar nessa palavra, crendo que ela é uma palavra para os nossos dias, crendo que ela pode mudar os nossos corações e pode preparar as nossas vidas para uma vida com Jesus Cristo, em um relacionamento com Ele. Compartilha com seus amigos, curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no nosso canal e que você seja muito abençoado. Valeu, pessoal! Um grande abraço e até mais!